Oi, pessoal! Nosso trabalho fala sobre a terapia ocupacional nos contextos de saúde, educação, cultura e social. Somos acadêmicos do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Pelotas e nosso grupo é composto pelas discentes Etiane, Fernanda, Luísa e Milene. Terapia ocupacional na saúde. O terapeuta ocupacional é um profissional dotado de formação nas áreas sociais e da saúde. A profissão é voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, objetivando o maior grau de autonomia e independência possível, diminuindo ou corrigindo patologias, promovendo e mantendo a saúde. É um profissional da saúde capacitado para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com formação generalista, humanística, ética, crítica e reflexiva. Tem capacidade para atuar em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único da Assistência Social. A característica essencial da terapia ocupacional é o envolvimento ativo das pessoas no processo terapêutico, pois é a ciência que estuda a atividade humana e a utiliza como um recurso terapêutico para prevenir e tratar dificuldades físicas e psicossociais, que interfiram no desenvolvimento e na independência do cliente em relação à atividade de vida diária, estudo, trabalho e lazer. O que faz? Os profissionais de saúde dentro de seu âmbito profissional devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação de saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que a sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética e bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo. Onde faz? Os profissionais exercem suas atividades em hospitais gerais, ambulatórios, unidades básicas de saúde, clínicas, projetos sociais oficiais, comunidades terapêuticas, entre outros. Dentre as especialidades reconhecidas pelo COFITO no âmbito da saúde destacam-se terapia ocupacional em acupuntura, terapia ocupacional em contextos hospitalares, terapia ocupacional em gerontologia, terapia ocupacional em saúde da família e terapia ocupacional em saúde mental. Como faz? Os profissionais atendem para a prevenção, habilitação e a reabilitação de pessoas, utilizando procedimentos específicos de terapia ocupacional. Habilitam pacientes e clientes, realizam diagnósticos específicos, analisam condições desses pacientes. Atuam na orientação de pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolvem ainda programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Regulamentação. De acordo com o COFITO, algumas competências e habilidades específicas são determinantes na formação do terapeuta ocupacional. Dentre elas temos reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Inserir-se profissionalmente nos diversos níveis de atenção à saúde, atuando em programas de promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, assim como em programas de promoção e inclusão social, educação e reabilitação. Conhecer o processo saúde e doença nas suas múltiplas determinações, contemplando a integração dos aspectos biológicos, sociais, psíquicos, culturais e a percepção de valor dessa integração para a vida de relação e produção. Terapia ocupacional na educação. A terapia ocupacional pode atuar em contexto escolar. Esse profissional é reconhecido como terapeuta ocupacional especialista em contexto escolar, sendo necessária uma formação específica em contexto escolar regular ou especial. O que faz? Além do profissional poder atuar auxiliando na acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, ele pode contribuir significativamente na relação entre professor e aluno,
possibilitando um olhar mais inclusivo para as necessidades dos alunos, através de comunicação alternativa e atividades pedagógicas mais acessíveis de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Também contribui com a relação entre alunos e materiais, adaptando materiais de uso individual, como adaptação de cadeiras, mesas, engrossador de lápis, tesoura adaptada, entre outros. Onde faz? O terapeuta pode trabalhar sob a perspectiva de contexto escolar, tanto em escolas públicas quanto em escolas privadas, em consultório particular em conjunto com a escola, a PAIS, associações para o autismo e a Associação para a Síndrome de Down. Como faz? Os atendimentos são realizados através de medidas de avaliação que buscam obter a avaliação do desenvolvimento e desempenho ocupacional do aluno. As medidas de avaliação são: medida canadense de desempenho ocupacional, avaliação da função na escola, avaliação pediátrica de incapacidade, medida de função motora grossa, medida da independência funcional. Regulamentação. A Resolução nº 500, de 26 de dezembro de 2018, reconhece a disciplina a especialidade de terapia ocupacional no contexto escolar. Além disso, o artigo 4º prevê a formação de profissional dessa especialidade. Considera todas as áreas de desempenho ocupacionais e atividades cotidianas nesses espaços, a saber: educação, atividades necessárias para a aprendizagem e participação do estudante no ambiente educacional. Brincar, atividade espontânea organizada que ofereça satisfação, entretenimento, diversão e alegria, envolvendo diversos tipos de recursos, fundamental para o desenvolvimento da criança. Lazer, atividade não obrigatória que é intrinsecamente motivada e realizada durante o tempo livre. Participação social, atividades políticas, comunitárias e familiares que promovam a inter-relação de pessoas em ocupações, abrangendo um subconjunto de atividades em situações sociais com os outros e de suporte social interdependente. A participação social pode ocorrer pessoalmente ou por meio de tecnologias remotas, como a interação com o computador e videoconferência. Atividades de vidas diárias. Atividade orientada para a mobilidade funcional, cuidados pessoais, comunicação, funcional, atividades expressivas e administração de dispositivos ambientais. Essas atividades são fundamentais para viver no mundo social. Elas permitem a sobrevivência básica e o bem-estar do indivíduo nos diferentes contextos de aprendizagem. Atividades instrumentais de vida diária. Atividades de apoio à vida diária nos diversos espaços de aprendizagem e na comunidade, que muitas vezes necessitam de interações mais complexas que as utilizadas nas AVDs. Descanso e sono. Atividades relacionadas à obtenção de descanso e sono reparadores para apoiar a saúde e o envolvimento ativo em outras ocupações, essenciais para o aprendizado. Terapia ocupacional na cultura. A terapia ocupacional na cultura é visto como campo de saberes e fazeres plural, inovador e que se propõe aos cuidados dos sujeitos e coletivos, nas diversas dimensões da existência humana, para o fortalecimento da liberdade cultural, universalidade das oportunidades e enfrentamento dos processos de exclusão e desigualdades. Reconhecer e respeitar as peculiaridades culturais de cada pessoa torna-se, portanto, questões de grande relevância. O terapeuta ocupacional busca entender a dinâmica de ação do cliente, buscando compreender atitudes e comportamentos de cada indivíduo, correlacionando com as abordagens da terapia ocupacional. Onde faz? O terapeuta ocupacional já trabalha com a cultura em todos os seus settings terapêuticos. Porém, o terapeuta ocupacional que se interessar pela área da cultura poderá se especializar e trabalhar em diversos locais, como museus, cinemas, teatros, filmes, séries, dentre outros. Como faz? O terapeuta ocupacional utiliza atividades, sejam elas lúdicas, corporais, artesanais, entre outras, como um recurso terapêutico no tratamento de seus pacientes. Tais atividades promovem, dentro de outros exemplos, o resgate de valores, auxiliam na reabilitação do paciente e em sua reinserção social. Portanto, ao abordar um paciente, automaticamente o terapeuta ocupacional passa a interagir com as emoções desse indivíduo, com suas percepções e faz uma leitura de sua realidade, por mais distante que seja da realidade do próprio terapeuta.
Para que o atendimento seja proveitoso e traga bons resultados, deve-se pensar em atividades considerando o que o paciente traz, ouvir o que ele tem a dizer e não simplesmente impor o que deve ser feito. Em cinemas e teatros, o terapeuta ocupacional pode fazer trabalhos aumentando a inclusão e acolhimento da comunidade surda e deficientes visuais, introduzindo a língua brasileira de sinais, o braille ou audiodescrição nesses ambientes, como também nos museus pelo mundo. Podemos citar como exemplos os museus da cidade de Pelotas, vinculados ao UFPEL, que utilizam como método de acessibilidade o braille, piso podotátil e o audiodescrição. Temos como exemplo o Museu do Doce, o Museu Parque da Baronesa, o Museu Ciências Naturais Carlos Ritter, o MAUG, que é o Museu de Arte Leopoldo Goltuso, e o Memorial do Ângulo. Terapia ocupacional no contexto social. É um campo de reflexão e de intervenção definido sociologicamente a partir da atenção a grupos sociais em processos de ruptura das redes sociais de suporte. É uma área que vem se constituindo fora do eixo estruturador saúde e doença. Esse campo de saberes e práticas tem como base duas perspectivas teóricas: a compreensão crítica sobre a questão social, ou seja, os problemas relacionados à desigualdade social que limitam a participação social e a cidadania de vários grupos em vulnerabilidade. A terapia ocupacional nesse contexto é definida por características, problemas e necessidades concretas da população com e para a qual trabalha, e também a partir de sua responsabilidade social na área da saúde e em um sistema de transformação. Se define no contexto e na inter-relação. Compreender a pessoa entre a objetividade de seu problema e a subjetividade da interpretação de suas necessidades, entre seu modo de perceber a vida e as dificuldades reais do cotidiano. O que faz? A terapia ocupacional social tem a intencionalidade de superar o papel profissional de adaptador social e forjar-se como articulador social, e o posicionamento pela inadequação dos saberes biomédico, psicológico e do binômio saúde-doença para articular sua atuação com sujeitos e grupos populacionais em processos de ruptura de redes sociais de suporte, trazendo outros referenciais teóricos metodológicos à tona, mais próximo das ciências humanas e sociais. Onde faz? A especialidade da terapia ocupacional no contexto social atua nas seguintes áreas: contexto asilar, contexto prisional, geração de renda, justiça e cidadania, inclusão laboral, liberdade assistida, liberdade condicional e seguridade social. É importante considerarmos que a atuação do terapeuta ocupacional nos contextos sociais não se restringe ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, pois pode também atuar nas políticas públicas de cultura e direitos humanos e até mesmo nas ONGs. Um dos principais desafios dessa área é o financiamento desigual em relação ao Sistema Único de Saúde e o INSS, considerando que estes, juntamente com o SUAS, compõem o tripé da Seguridade Social no país. Seguindo deste desafio, temos o drástico aumento daqueles que necessitam do atendimento dos serviços do SUAS, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade social por questões de hipossuficiência de recursos materiais ou por processos de ruptura de vínculo socioafetivo e comunitário, assim como vítimas de violência.